A conversa hoje de 9 minutos tem a ver com uma entidade que guarda uma profunda relação afetiva com o público do Espírito Santo. Trata-se do Banestes. Banco do Estado do Espírito Santo, o nome já é mais do que autoexplicativo. Nós vamos conversar com o homem que está à frente da instituição, conduzindo-a neste momento da sua vida, o presidente Bruno Negres. Bruno Negres, né, Bruno? Isso, Bruno Negres. Bruno Negres. Bruno, é um prazer tê-lo aqui, finalmente, depois de tanto tempo, tanto assédio a Lucia para ver se a gente conseguia trazer você. Que avaliação você nos oferece nesse momento do Banestes, Bruno? Acho que o Banestes agora, ele atravessa um momento muito positivo, né? Cada vez mais tentando melhorar a qualidade no atendimento, sua infraestrutura tecnológica, infraestrutura de rede, né? Você vê que os empregados da instituição passam um momento também de reavaliação, de estímulo, né? Cada vez mais fazer com que esse banco permaneça no mercado, continue forte, representativo no estado do Espírito Santo. Enfim, eu acho que é um momento de avaliação muito positivo. Bruno, houve um momento em que a perspectiva de um banco estadual e um mercado financeiro cada vez mais oligopolizado, ou seja, com poucos atores, não acenava com perspectivas boas para o Banestes. Vocês fazem outra leitura, então? Isso já está provado, na verdade, que foi uma tendência, mas não era realmente uma coisa que iria acontecer formalmente. Porque hoje no Brasil, como um todo, existem pequenos bancos, médios bancos e grandes bancos. E todos convivem muito bem, até por questões de segmento, base de cliente, permite que existam todo esse tipo de banco. E aqui no Espírito Santo em particular, eu diria que nós temos hoje 2 bancos, na verdade, diretamente voltados para o governo do Estado. Que aí nós estamos falando do Bandes e do Banestes. Então isso para a sociedade capixaba foi muito positivo. Por isso, por ser um banco muito respeitado, nós conseguimos fazer negócios e políticas públicas. Então, por isso, é viável. Você vê que no Brasil inteiro, nós só temos hoje 5 bancos estaduais, né? Exatamente. Por que eles sobreviveram? Na verdade, acabaram tendo boas gestões que conseguiram segurar, resistiram à privatização, à onda de privatização que aconteceram à época, e hoje todos os 5 são casos de sucesso. E, curiosamente, é um por região, né? Uma na região norte, um no nordeste, um na região centro-oeste, no sudeste e na região sul. E hoje nós estamos muito unidos no fortalecimento desses bancos estaduais, diretamente relacionado com os governos estaduais, que são os detentores da maioria das ações desses bancos. O Bruno, normalmente se diz que exatamente um dos fatores restritivos, uma das dificuldades a serem ultrapassadas é a alta demanda por investimento em tecnologia da informação para um banco fazer para se manter competitivo. Nesse caso, vocês também tiram de letra. Sem dúvida, mas investimento em tecnologia é uma coisa que tem que ser permanente, ela não é uma coisa estática, né? Até se você falar em hardware, software é uma coisa que evolui a cada dia. Você compra um equipamento hoje, amanhã ele já pode estar obsoleto. Então, na verdade, você tem que construir um planejamento de, pelo menos, a cada 10 anos, estar renovando todo o seu parque tecnológico. Então, nós estamos trabalhando nisso, né? Mas nesse momento estamos fazendo o maior investimento em tecnologia, em hardware, principalmente no banco, que chega na ordem de quase de 80 milhões de reais, renovando mesmo praticamente 100% do nosso parque tecnológico, mas já estabelecendo uma programação para que tenha exatamente, a cada ano, você renove 10% do seu parque. Faz com que tenha um giro a cada 10 anos de renovação. E o banco está preparado com isso. E tecnologia hoje é a grande retaguarda de todo o sistema financeiro. Todo e qualquer banco precisa ter uma boa área, uma boa diretoria de tecnologia, funcionando, né, muito bem, eu diria. 24 horas, né, que o banco hoje é 24 horas no ar, né? Sim. E isso a gente está atacando e estamos muito satisfeitos com os nossos resultados hoje. O Banestes, até como falei no início dessa nossa conversa, o Banestes há uma relação afetiva do capixaba com o Banestes, o que o faz uma marca excelente, por tudo que ele diz, né, para o capixaba, o Banco da Terra. Agora, ele consegue oferecer um diferencial competitivo, custos, encargos financeiros, para além do mero, digamos, patriotismo, porque, no fundo, quem vai pegar dinheiro em banco é pegar onde pague menos. Veja bem, tem uma particularidade do Banestes, em virtude até do seu próprio tamanho, eu diria que nossos custos operacionais muitas vezes são menores que os das grandes bancos, grandes corporações. Então isso faz com que a gente consiga oferecer taxas ou tarifas melhores que a que tem no mercado. Quando começou essa onda, eu diria aí, né, promovida pelo governo federal de redução de taxas, as nossas taxas eram as mais baixas.
né? A gente já tinha essa oportunidade no mercado. E está provado que isso não aconteceu no Banestes, uma migração ou uma fuga de clientes em função da redução de taxas. Porque a gente já praticava algo extremamente positivo, né, para a nossa base de clientes, inclusive no consignado. Somos líderes de mercado, somos líderes no estado do Espírito Santo, né, de toda a carteira de consignado que tem no Espírito Santo, por força da nossa taxa, que os outros bancos é que vêm acompanhando o nosso. Mas isso não quer dizer que a gente não promoveu redução em função do quê? Da redução da taxa Selic, que é a taxa básica. Isso permite que a gente também faça reduções, e nós fizemos diversas reduções e a gente vem conquistando cada vez mais clientes, né, na rede Banestes. Mas quando o Banestes faz uma captação, você está você está calculando pelo juro da Selic ou você está falando pelo valor que você paga na captação? Você tem um spread que você coloca aí. Claro, as duas coisas têm influência, né? Aquilo, né, que eu remunero o meu aplicador, aquelas pessoas que poupam dentro do banco, se eu estou pagando menos, consequentemente eu também vou receber menos daquela pessoa que fez a operação de crédito com a gente, porque eu estou remunerando menos o meu investidor que teve dentro do banco. Então, isso, consequentemente, na hora de haver o pagamento das operações de crédito, ele tem uma redução propriamente dita em cima desses valores. Em 9 minutos, a presença do presidente do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, Bruno Negres. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Banestes, Bruno Negres. Bruno, você mencionou no bloco anterior a respeito da competitividade do Banestes e até pela logística e essa, como se fala, essa onipresença dele em todo o território capixaba, né? Essa capilaridade dele em todo o território capixaba. Governos do Estado e prefeituras reconhecem isso, pagando suas folhas pelo banco? Tem dois pontos aí fundamentais, né? A nossa distribuição da nossa rede em todo o estado do Espírito Santo. Isso aqui, inclusive, quando recentemente, né, o ano passado, aliás, teve a posse do presidente da FEBRABAN, e nós o convidamos para vir no Espírito Santo, o Murilo Portugal, ele ficou impressionado com o tamanho da presença, né, da capilaridade do Banestes no Espírito Santo. Estamos nos 78 municípios, estamos em 18 municípios que só tem o Banestes, né? Então, na verdade, isso facilita a nossa relação com o governo estadual, claro, e com os governos municipais, que na sua grande maioria têm suas folhas no Banestes. E, vamos dizer, os grandes ataques que nós sofremos, por incrível que pareça, é do governo federal, que muitas vezes impõe que alguns recursos via fundos, como nós estamos falando do Fundo de Saúde, o Fundeb, quando pago pelas prefeituras, obrigatoriamente tem que ser feito dentro dos bancos públicos federais. E isso as prefeituras não tiveram opção em permanecer no Banestes, apesar da vontade do Executivo Municipal, do chefe do Executivo Municipal, obrigatoriamente tem que levar parte da saúde, parte da educação. Meio que vinculado, né? Meio que vinculado, né? Tem uma ação muito protetora do governo federal em relação aos bancos federais. E isso é o único ponto que eu diria que aí não é uma concorrência muito leal, né? Aí está sendo uma regra impositiva. Que se fosse no procedimento normal, considerando a nossa relação com as prefeituras e com as pessoas que moram no município, tenho certeza que a folha estaria 100% com o Banestes. Agora, o que contraria no que parece uma tendência nacional, que é o encolhimento dos bancos estaduais, o Banestes está na contramão, tem experimentado expansão nos últimos tempos, aumento de agência, inclusive de agências bem segmentadas, como essa que você inaugurou recentemente na Praia do Suá, né? Vocês estão trabalhando com o conceito de nichos? Vocês estão hipersegmentando? Sem dúvida. Eu acho que, por mais que nós temos essa relação com o Espírito Santo e a nossa base de clientes, o banco não pode ficar parado. Ele tem que acompanhar a tendência de mercado. E a tendência foi a segmentação, né? A segmentação seja empresarial, seja pessoa física, seja alta renda, enfim, as necessidades, relação de convênios com as entidades hoje que representam a economia capixaba, como a FINDES, FEComércio, né, a CAP. Isso é uma tendência. Então, naturalmente, você tem que preparar o banco para atender melhor exatamente essas necessidades, né? Então, nós começamos experimentando as agências empresariais, que temos hoje na Grande Vitória temos três casos de sucesso. Temos uma agência empresarial na cidade de São Paulo, ali praticamente colado na Avenida Paulista, né, o grande centro financeiro desse país, né? E agora estamos experimentando, inauguramos agora a agência Valores, que é exatamente voltado para a alta renda, né, que os outros bancos já praticavam e o Banestes não praticava ainda. Só que a gente não ficou só para inaugurar uma simples agência para atender a alta renda. A gente quis agregar algo diferente,
Por isso lá tem agora a sala do investidor, que hoje, considerando exatamente a redução da taxa Selic, a Bolsa de Valores com certa oscilação para mais, para menos, a gente precisava criar um ambiente para o quê? Orientar o investidor. O investidor tem recurso e ele precisa saber qual é a melhor aplicação, a que dá maior liquidez, a maior rentabilidade. Os fundos de pensão que também precisam aplicar seus recursos. Tem lá a meta atuarial para serem seguidas, se não tiverem boa rentabilidade, exatamente, a rentabilidade financeira, eles podem ter problemas, enfim. Então, está lá, praticamente construindo, eu diria, uma escola, né, para o investidor, para estudantes, para profissionais da área. Então, nós fizemos algo diferente que nós acreditamos, já no nosso centro financeiro, hoje da capital, né, que é na nossa lá em Seada do Suá, né, que não tenho dúvida que já se consolidou nesse segmento, como ali estão os grandes bancos, tudo ali presentes, né? Então nós vamos atrair esse profissional, esse especialista, e isso que a gente quer ajudar a sociedade capixaba como um todo. No caso específico lá, para além da transação, a consultoria e a assessoria. E eu diria gratuita. Né? Os nossos profissionais estão lá disponíveis para atender os nossos clientes e dar essa orientação. Desmistificar algo da Bolsa de Valores, como é que opera na Bolsa, como é que compra, como vende, qual o momento certo de vender, qual o momento certo de comprar. Nossos profissionais estão lá disponíveis para isso. Diz que é vendendo abaixo e comprando alto, o inverso. Bruno, quantos correntistas ao todo o Banesp tem? Hoje nós temos mais ou menos uma base de quase 858 mil correntistas, né? E isso a cada dia cresce. Isso, né? Para você ter ideia, até falando um pouco da portabilidade, que era um mito para o Banesp, que começou em janeiro agora de 2012, nossa base de clientes, em vez de diminuir, cresceu. Nós estamos hoje com mais de 60 mil clientes a mais a partir de janeiro de 2012, né? Então, isso foi muito positivo e cada dia isso está crescendo, né? Então, é uma base. E temos também o não cliente, que na verdade a gente opera através da nossa Banesp, que a gente chama a financeira, que financia essas compras de linha branca, móveis, bens de consumo, que necessariamente não precisa ser cliente do Banesp. Eu digo correntista, mas é um cliente indireto através desses contratos feitos nas lojas credenciadas. Os balanços bancários são trimestrais, né? Fecharam o terceiro balanço, qual o saldo de aplicações do Banesp? O que tem de dinheiro na rua do Banesp? Agora nós estamos aqui, na verdade, conversando sobre os números do Banesp, né? E o último trimestre agora encerrou em 30 de setembro, mas por razões da CVM, a concorrência pode estar assistindo também essa entrevista. Além disso, eu tenho vedações legais de divulgar. Então, nós estamos fechando, né? Somos muito otimistas desse último trimestre, foi muito bom para o banco, que eu posso dizer isso, né? Mas vamos estar anunciando até o final de outubro, início de novembro, o resultado desse terceiro trimestre, mas já numa tendência ascendente dos resultados do banco. Aliás, que já está acontecendo de alguma forma na economia como um todo. Devido ao nosso tempo está estourado, eu tenho duas perguntinhas, tipo, bate e volta com você. Desse total, do total que você é apurado, o que é repasse de outras fontes e quanto vocês estão colocando de recursos próprios? Hoje nossa carteira ele chega na ordem de quase 3.700, né? De recurso de terceiros, que na verdade é via BNDES, em torno de 400 milhões. Né? Aí nós temos também uma cessão de crédito, na ordem também de aproximadamente 400, e FIRA carteira própria, mais ou menos, desculpa, eu só errei um número aí, ele é 200, e que a gente fica mais ou menos com 3.100 que é a carteira própria. Recurso próprio, Isso. Ou seja, bala na agulha própria. Isso. O patrimônio líquido atual do Banesp permite alavancar que volume de financiamento? Olha, veja bem, hoje na verdade nós estamos recalculando o Basileia. Começa agora o novo Basileia a partir de janeiro, né? Hoje a gente tem mais ou menos quatro vezes. 4 vezes, é isso mesmo. Mais ou menos 4 vezes. Mas está havendo agora, que a gente chama de patrimônio de referência, um novo recálculo, que é o Basileia, que calibra exatamente a nossa capacidade de estar oferecendo fund e crédito, né? Então isso vai ser recalculado agora, que esse número deve reduzir um pouco. Mas nós estamos fazendo captação através de dívida subordinada para a gente continuar mantendo um patamar positivo do Basileia. E quantos funcionários o banco tem atualmente, Bruno? Atualmente é 2.420 funcionários. Sobra ou falta? Na verdade, nós vamos fazer agora, inclusive, talvez um programa de demissão incentivada, algumas pessoas querem tratar disso, mas a gente precisa, nós fizemos um concurso público recentemente, que nós estamos admitindo para poder reajustar o número de pessoal, principalmente na nossa rede de agência.
Bem, finalizando, a gente tem que considerar que a proximidade do centro de decisão do Banesp com o empresariado é um grande diferencial, né? Sem Porque dúvida. aqui ele está perto e nos outros é visível a desautonomia da gerência. Isso é um fator extremamente positivo do Banesp. A nossa velocidade na tomada de decisão, a nossa velocidade em atender o cliente, em atender as suas necessidades. Então, a nossa diretoria está aqui no Estado do Espírito Santo, é um fator extremamente favorável ao Banesp. Né? Eu sempre tenho um exemplo muito simples nisso. As chuvas que caíram em janeiro desse ano, que afetaram alguns municípios desse estado, né? No dia seguinte ao evento, à tragédia, o banco já estava em toda a sua rede com disponibilidade de crédito oferecendo às pessoas que sofreram com isso. Outros bancos fizeram isso 30 dias depois. Talvez o cidadão já não tivesse nem fôlego para poder respirar mais. Quer dizer, é porque o centro de decisão é aqui. A nossa proximidade facilita essa relação com os capixabas. Muito grato, Bruno, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço, foi uma oportunidade, né? E reiterando, o Banesp é o banco dos capixabas, é o banco do Espírito Santo. Tudo que fazemos, todos os seus resultados são aplicados aqui, seja através do governo, né, com infraestrutura, através do repasse dos dividendos, seja no esporte local, incentivando o futebol, incentivando os atletas, incentivando a cultura local. Tenho certeza disso, que é o Banco do Espírito Santo. Nós temos que sempre estar reiterando isso. Em 9 Minutos, a presença do presidente do Banco do Estado do Espírito Santo, Banesp, Bruno Negri. Até amanhã.